Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, desculpa esse barulho. Tem um moço andando, acho que de moto, não sei se barulho de carro, enfim. Nem ligue pra esse barulho, tá, gente? Nem ligue pro meu rosto também, que eu tava orando, eu tava chorando, tá bom? Eu aproveitei que eu tô aqui sozinha e quis gravar um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus, a memória vai segurar. Essa semana Deus colocou no meu coração uma questão que aconteceu comigo alguns meses atrás, na verdade, quase na metade do ano, eu acho, se não me engano. Então eu tava no ministério, né? No momento que eu tava congregando lá ainda, né? E como vocês podem ver aí no título, né? A gente vai falar sobre revelação, né? Sobre, às vezes você foi usado em revelação, mas você não sabe se realmente é revelação, se é voz de Deus mesmo, como é que aconteceu. Como é que aconteceu? Será que é mesmo a voz de Deus? E às vezes você pode estar na dúvida, né? Então, eu fui usada pela primeira vez pra revelar algumas coisas na vida de uma moça. E eu quero destacar alguns pontos que às vezes a gente acha que não. Quando Deus usa a pessoa em revelação ou profecia, vai se parecendo sabe, um mover ali, você vai ter certeza que é Deus falando. Nem sempre é assim, né, gente? A gente já vê os profetas fazendo isso, mas é porque eles já tem aquela caminhada, né? Eles já estão acostumados, gente. A minha voz tá coisa porque eu tava chorando, mas também porque eu tô gripada, tá bom? Minha garganta tá só Jesus. Mas enfim, vamos lá. Então a gente vê esses profetas, né, fazendo. Então a gente acha que é fácil, né? Que vem assim super fácil só a gente revelar. Mas não, gente, é uma batalha espiritual muito grande, principalmente quando for as primeiras vezes. Então aconteceu comigo a primeira vez. E eu até fiquei na dúvida se era realmente de Deus ou não. Fiquei com medo de estar revelando alguma coisa que não era de Deus pra mulher. Então eu vou estar explicando pra vocês como aconteceu, tá bom? Então alguns meses atrás eu tava só o pó da rabiola por dentro, né? Tem vezes que a gente tá destruída, a gente não quer. Foi naqueles dias que a gente entra no culto, a gente fala assim: eu vou ficar sentada aqui, eu não quero, se duvidar, nem dar paz pra ninguém, de tão triste que a gente tá. Então, assim, eu não quero nem dar paz, porque se eu for dar paz pra pessoa, eu vou até chorar. Se a pessoa perguntar como é que eu tô, eu vou até chorar na hora. Então eu tava mais ou menos dessa forma. E aí, começou o culto, né? E aí lá naquele ministério eles cantam 3 louvores e depois eles começam as oportunidades, né? E aí o pastor começou a cantar, né? E aí eu fiquei assim, fiquei cantando, né? Só que eu fui e me abaixei, né? Porque lá eles têm os costumes de falar assim, se você sentir de Deus de abraçar alguém, abraça, né? E, gente, eu não tava na fim de nem receber nem abraço de ninguém. Aí eu fui, me abaixei, virei, né? Ao contrário, me agachei no banco lá e fiquei lá chorando. E aí passou os 3 louvores. Eu fiquei lá todos os 3 louvores no banco mesmo ali. Aí, quando eu levantei, né, pensando que ele já ia encerrar os louvores e ia entrar nas oportunidades, aí ele pegou e falou assim: eu tô sentindo de colocar mais um louvor. Aí eu, ai meu Deus, só que dessa vez eu não vou, porque não houve nenhum mover, ninguém saiu do lugar pra abraçar ninguém. Ou seja, eles não sentiram de Deus de abraçar ninguém, né? Aí eu falei: eu vou ficar aqui em pé mesmo e cantar esse louvor em pé e aí, glória a Deus. E aí, né, começou esse outro louvor. Quando começou esse louvor, gente, tinha uma mulher, uma diaconisa na minha frente, né? Aí ela foi, saiu do lugar dela e veio me abraçar. Ai, meu Deus, gente. Aí não teve pra onde correr, né? Aí eu fui e abracei ela. E aí ela começou a falar umas coisas, começou a chorar, tudo. Ela começou a revelar algumas coisas, né? Que Deus usou ela pra falar comigo. E uma das coisas que Deus queria falar comigo era que Deus ia me usar pra curar as pessoas no louvor, né? Às vezes a gente que tá querendo cura, né? E aí Deus vem falar que vai usar a gente como um instrumento, né? Teve vezes que a gente se sente tão inútil, gente, diante de Deus. E é a verdade, né? Não adianta a gente colocar uma armadura de super cristão. Assim como eu tava falando agora com Deus nas orações, Deus, nós não somos nada, eu não sou nada diante do Senhor. Nós somos um grão de areia diante desse Deus tão grande, né? E aí ela começou a falar isso, né? Aí eu. Sabe quando a gente olha assim, a gente fala, mas como que Deus vai fazer tão isso? Eu não sou nada diante dele, eu tô passando por tanta coisa, tanta luta que a gente acha até indigno, né, de ser usado por Deus. Aí tudo bem, né? Aí ela falou algumas coisas, ela chorou, eu chorei tudo. Recebi, né? E aí, beleza. Quando terminou o louvor, cada um voltou pro seu lugar, né? Cada uma. Aí, beleza, continuou a fluir o culto, né? E aí passou as oportunidades, né? Eu não quis oportunidade, fiquei no meu lugar lá. E aí, quando ele tava na palavra, né? Já tava quase no final do culto, gente. Acho que faltava uns 20 minutos, 15 minutos, eu acho, pra terminar o culto. Chegou outras mulheres que estavam vindo de outra igreja pra visitar a nossa, só que elas chegaram atrasadas porque elas moravam num bairro bem longe. Elas acabaram chegando muito atrasadas. Porque, gente, aqui tem uma parte. Pra vocês conseguirem chegar aqui, tem um bairro, gente, que não tem como. Só passando por ali mesmo, pra chegar aqui. E lá é um trânsito danado, gente, que quando trava, já era. Então foi praticamente isso que aconteceu. E aí elas chegaram quase no final do culto. E
Aí tudo bem, né? Elas se acomodaram, elas sentaram. Aí quando o pastor já tava dando no finalzinho do culto, o pastor pegou e falou assim: Deus tá me falando pra fazer uma coisa aqui. Aí ele pegou e falou: Priscila, e vem aqui que Deus quer te usar. Aí a gente fica daquele negócio, né? Ai meu Deus, quando a gente não quer, a gente quer. Peraí, gente, chegou mensagem no meu celular. Ah, voltou. Quando a gente não quer, a gente quer ficar só no nosso lugar. E Deus já mostra, não, vem aqui que eu vou te usar. Aí ele pegou e falou, vem aqui que Deus quer te usar. E me chamou e chamou uma outra mulher, né? Aí ele pegou e falou assim. Aí ele chamou duas dessas mulheres. Tinha acho que umas 10 mulheres, gente, que tinha chegado lá da outra igreja. Aí ele falou, apontou pra uma e apontou pra outra. Duas dessas mulheres. E chamou elas também lá pro altar, né? Aí eu falei assim, Deus quer me usar, então Deus vai me falar pra cantar um louvor. Como não veio nada pra mim na hora, gente, eu peguei e falei, de quem é do louvor, que serve mesmo a Deus de verdade, sabe que geralmente a gente já tem sempre um louvor na cabeça, né? Pra caso aconteça esse tipo de coisa que a gente não tá preparado, né? Então a gente sempre tem um louvor já ensaiado, né? Então isso já tinha mesmo um louvor, né? Eu falei, eu vou cantar tal louvor então. Ele provavelmente vai me chamar pra louvar, então eu vou cantar tal louvor e pronto. Eu não ia, na verdade, eu não ia recusar, né, a oportunidade. Me chamou na frente de todo mundo, não teve nem como falar não. Mas a vontade era não falar não, gente. A vontade era ficar ali no meu lugar até o final do culto e ir embora. E aí, eu fiquei com esse louvor na cabeça, né? Eu falei, beleza, quando ele falar pra mim cantar, eu vou cantar esse louvor e pronto. Aí ele pegou e falou, Deus manda você abraçar tal mulher e você precisa abraçar aquela mulher ali. Eu falei, pensei, né? Tudo isso em fração de segundos, gente. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher? Gente, eu tava seca pensando que eu ia cantar um louvor, pra gente ver que a gente é um instrumento das mãos de Deus, gente. Se Deus quiser usar você pra fazer outras coisas, ele vai usar. E às vezes ele pega a gente num momento que a gente só quer ficar no nosso lugar, mas instrumento de Deus é pra trabalhar, né? Quando a gente vai pegar o martelo pra trabalhar, a gente não fica perguntando se o martelo quer trabalhar. A gente pega o martelo e começa a trabalhar com ele, né? Então é assim, nós somos instrumentos diante de Deus, então nós temos apenas que obedecer. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher? Porque eu não tenho esse costume, gente. Por mais que eu seja do louvor, eu não tenho esse costume de chegar na pessoa e abraçar. Deus nunca, acho que nunca me usou dessa forma. E eu fiquei assim, o que eu vou falar pra essa mulher, gente? E eu não tava sentindo nada, gente, nada da presença de Deus. Pra gente ver que quando a gente sente a presença de Deus, a gente já sente que é mais fácil, a gente sente as coisas fluindo. Só que eu tava tão triste naquele dia que eu não tava sentindo. Eu queria ser abraçada, mas eu tinha que abraçar. Eu tava querendo ouvir palavras de alguém, mas eu tive que dar palavras pra alguém. Só que Deus tinha falado comigo antes, né, como eu expliquei pra vocês. Então Deus, ele sempre te prepara de alguma forma ali. Ele sempre mostra que ele tá com você ali, que você não tá sozinho. Só que eu tava tão, assim, triste que não veio nada na minha mente na hora. Deus não me falou nada pra falar. Eu falei, o que eu vou falar? Eu fiquei com aquele louvor na cabeça. Eu falei, tá bom, eu vou abraçar essa mulher, vou desejar que Deus abençoe essas coisas e vou cantar esse louvor enquanto estiver abraçando ela, tá bom. Ok. O meu plano, né? Aí eu fui, abracei ela e na hora que eu abracei ela, gente, a ideia de cantar aquele louvor saiu da minha cabeça. Eu senti a necessidade de orar em línguas, mas eu não senti vontade de orar em línguas. Eu falei porque eu quis falar. Pra vocês verem que o dom de línguas, quem acha que o dom de línguas você tem que falar só quando você sente vontade, você tá muito errado. O dom de línguas você tem que simplesmente falar porque é o dom. Deus quer que você fale. Você não precisa sentir nada. Deus, ele quer que você creia nas coisas sem ver. É assim que agrada a Deus, é através da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não precisa buscar sinais ou vontade ou sentimentos para poder conseguir fazer as coisas do jeito que Deus quer que a gente faça, né? Então, eu simplesmente, aquela ideia sumiu da minha cabeça de louvar e eu comecei a falar em línguas. Enquanto eu fui abraçando ela falando em línguas, começou a vir umas palavras na minha cabeça, né? No mesmo tempo que eu tava falando em línguas, o meu pensamento tava assim. Eu tava pensando isso tudo em fração de segundos, tá, gente? Enquanto eu tava abraçando a mulher, eu tava falando em línguas lá, eu tava pensando, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher, Senhor? Será que eu canto louvor mesmo? Aí daqui a pouco vem umas palavras pra me falar pra ela, né? Só que eu não ouvia falando assim, fala assim pra ela. Tipo Deus falando certinho, né? Fala assim pra ela. Só vem umas palavras pra me falar. Aí eu fiquei assim, mano, será que é de Deus mesmo? Será que não é? Será que é Deus mesmo? Eu fiquei, eu nunca tinha sido usado daquela forma e eu não tava sentindo nada, porque quem é do louvor sabe que quando a gente tá louvando, a gente sente a presença de Deus, a gente sente fluir mais fácil. Então, se Deus quer que te dê um recado, pra você dar um recado pras pessoas, automaticamente vem aquela certeza, sabe? Você não tem, se você tá buscando mesmo a Deus, é super fácil de você sentir. Só que eu não tava sentindo nada, zero da presença de Deus, zero, sabe, zero. Então, zero a zero.
E eu falei, ai meu Deus, e agora? Isso tudo em fração de segundos, gente. Aí eu peguei, fiquei nessa, né? Será que eu falo, será que eu não falo? E eu falando em línguas lá. Aí eu peguei e falei, vou falar. Aí eu fui, seja lá o que Deus quiser, eu vou falar. Porque eu tentava cantar o louvor que eu falei pra vocês, só que a ideia de cantar o louvor tava atrás desses pensamentos. Eu acho que dá pra vocês entenderem, né? Os pensamentos estavam mais na frente. Então quando eu tentava cantar o louvor, era como se eu fosse fazer uma coisa que não era pra fazer, entendeu? É mais ou menos essa sensação. E aí eu comecei a falar, vou falar essas palavras aqui. E comecei a falar essas palavras pra mulher, né? Falando algumas coisas. E aí a mulher começou a chorar na hora que eu comecei a falar. Isso tudo abraçando a mulher, só nesse momento de abraço, gente. Pra gente ver como a nossa carne, ela reluta pra obedecer a Deus, né? E aí a mulher começou a chorar, tudo. Eu fiquei pensando assim, tudo em fração de segundos. Eu fiquei pensando, enquanto eu tava falando com ela, eu pensando, se realmente não fosse de Deus, ela não ia estar chorando. Porque existem três tipos de pessoas. Por exemplo, você tá revelando algo pra pessoa, você tá sendo usado pra revelar. Tem aquela pessoa que, se você tá revelando errado da sua carne, a pessoa às vezes fica quieta, simplesmente fica quieta, não fala nada. Porque ela respeita, né? Tem gente que é usada pela carne, tem gente que não. Eu já recebi várias revelações de pessoas que era foi usada pela carne, infelizmente. Claro que eu não chego pra envergonhar a pessoa, mas tem gente que chega. Então tem gente que fica quieta, que não fala nada. Tem a pessoa que vai parar você. Provavelmente poderia ter me parado e falado assim, olha, eu não tô passando por isso, não. Você não tá sendo usada por Deus, não. Me desculpa, mas você tá falando sendo usada da carne. Poderia ou me chamar no canto, né, e falar. Ou tem aquela pessoa que gosta de chamar atenção, né, que para na frente de todo mundo, que pede oportunidade só pra poder repreender aquela pessoa que falou com ela, sendo que era só chamar a pessoa de canto e falar, né. Então tem esses três tipos de pessoas. E eu com medo, né, da mulher me parar e falar, não, peraí, eu não tô passando por isso, não. Você tá inventando mentira, né. Eu não conhecia a mulher, gente. A mulher poderia ser, sei lá. Só que eu falei, quer saber? Eu vou falar. Aí ela começou a chorar, né? Eu falei, se não fosse de Deus, ela não ia estar chorando, né? E aí eu falei essas palavras, tudo lá. E aí eu senti de cantar um pedaço de um louvor, mas não era o louvor que eu ia cantar. O louvor que eu ia cantar, gente, era o Quão Grande é Meu Deus. Claro que eu não ia cantar o louvor todo, eu ia cantar só um pedaço. Mas na hora eu senti de cantar aquele louvor que fala Tu és fiel da Estila, o refrão. Então depois que eu falei as coisas pra ela, eu cantei o refrão desse louvor, que veio na minha mente depois, que eu nem tava pensando nesse louvor, mas veio depois. Então eu fui e falei, e cantei o pedaço do louvor, aí ela chorou, tudo lá. Aí depois eu fui e... Gente, só um minutinho que estão chegando mensagem. O povo ama me mandar mensagem quando eu tô gravando, né? Esqueci de desligar a internet. Então, aí eu fui e parei de abraçar ela, né? E falei, ó, vai com Deus, fica em paz, né? Deus tá trabalhando, Deus tá cuidando de tudo, enfim. Aí ela foi, né? Voltou pro lugar dela. Aí depois eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, mano, meu Deus, será que foi de Deus mesmo? Porque eu nunca tinha sido usada daquela forma e porque eu não senti nada. Nada, nada, nada da presença de Deus. Aí eu peguei e falei pro meu marido, né? Meu marido, ele é usado, né, nas revelações, às vezes Deus dá revelação pra ele falar pras pessoas. E aí ele foi e falou, né? E aí ele foi, eu perguntei, né, quando Deus te usa dessa forma, como o que que você sente? Aí ele foi e explicou as mesmas coisas que eu falei. Aí ele pegou e falou assim, tem hora que você sente os pensamentos, só que às vezes você quer falar outra coisa que é da sua vontade, só que você sente que você tá fazendo errado se você fazer aquilo. Então você tem que falar aquilo que você sentiu primeiro, mais ou menos assim, né? Aí então acho que é de Deus mesmo. Só que mesmo assim eu ainda pedi perdão pra Deus. Eu falei, Senhor, se eu falei alguma coisa que não foi do Senhor que falou pra mim falar, eu peço perdão pro Senhor, tal. Eu comecei a me arrepender, né, pedir perdão. Aí depois eu tenho uma inscrita também que a gente conversa bastante, a Tati. E aí eu conversei com ela, né? E aí eu não lembro se é ela, se é o marido dela que é usado assim, né? Aí ela foi e me explicou mais ou menos, e aí bateu também com o que meu marido me falou, e também bateu com aquilo que eu tinha sentido na hora. Sentido o modo de dizer, né, gente? Porque eu não senti nada. Então, assim, realmente, assim, eu percebi que era mesmo revelação de Deus. Então, assim, às vezes Deus vai pegar você no momento que você não quer fazer. Então o conselho que eu dou pra você, faz, obedece a Deus. Mesmo que doa, mesmo que sabe, que às vezes você quer um abraço, mas é você que tem que abraçar a pessoa. Então deixa Deus usar, porque Deus ele nunca vai invadir o seu livre-arbítrio. Se ele vê que ele quer que você faça. É que nem esse mesmo pastor costuma falar, né? Às vezes Deus fala pra você falar pra tal pessoa e você não fala o que Deus fala pra falar. Daqui a pouco Deus levanta outra pessoa e usa a outra pessoa pra falar a mesma coisa que ele falou pra você falar. Porque se você não permitir, Deus vai levantar outra pessoa. Então, assim, permita, deixa ser usado por Deus. Deus, ele quer que ele possa contar com você para que ele quer ser usado. Porque tem pessoas que oram pra Deus, Deus me usa, Senhor, me usa em dons, nesses dons. E às vezes Deus dá pequenas oportunidades e as pessoas não aceitam, né? Às vezes a gente
achar que vida de cristão é uma mil maravilhas o tempo inteiro. E às vezes a gente que é cristão sofre mais lutas do que aqueles que estão lá fora. E às vezes a gente olha como injustiça, né, gente? Mas a gente sabe que não é injustiça porque Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, é o que eu já queria trazer pra vocês faz tempo esse vídeo. E, assim, às vezes, gente, não espera você sentir alguma coisa. Às vezes você é muito gostoso quando vem no mover, né? A gente já sente fluir, já sabe que é Deus que tá falando, já tem a plena certeza, então vai e já fala. Mas tem vezes que você não vai sentir nada, você simplesmente vai ter que crer. Porque a fé, ela é isso. Você não precisa ver, nem sentir, nem nada. Você simplesmente tem que crer e fazer aquilo que Deus falou pra você fazer. Tá? Então, assim, peça confirmações se der tempo, né? Que foi o meu caso, que não deu tempo, mas eu tive aquela sensação de que se eu cantasse o louvor que eu queria cantar, eu ia estar fazendo errado. Então, eu simplesmente fui e comecei a falar. Eu vou começar a falar. Tem a chance da mulher me parar e falar que é mentira o que eu tô falando pra ela, né? Ou me fazer passar vergonha aqui, mas nunca aconteceu isso comigo, então às vezes a gente tem que arriscar, né? Viver como cristão é isso, né, gente? Viver com Deus é maravilhoso. Às vezes dá medo, às vezes é uma montanha russa, né? Eu vi esses dias a Ana Paula Valadão falando, né? Que a vida com Deus às vezes é uma montanha russa. Às vezes tá indo tudo bem, daqui a pouco a gente tá lá embaixo, Deus começa a testar a gente no momento que a gente tá mais lá embaixo. É na dor que vem os testes, é na dor que vem as bênçãos. É quando você pensa que você tá um caco, Deus vem lá e te levanta com a poderosa mão dele, porque ele é Deus e só ele pode fazer, gente. Só Deus. O caminho é só Deus. Ele é a única verdade. Não tem outro caminho, não tem. Obedece a Deus, sabe? Se você quer ser usado por Deus, obedece nas pequenas coisas. Entre nesses desafios, sabe? Tem coisas que às vezes você vai achar que é loucura, mas se você vê que bate com a palavra, faz. Deixa Deus usar você. Por que será que o mundo tá como tá? É porque os cristãos hoje em dia não estão sendo permitidos, não se permitem ser usados por Deus mais, né? Às vezes acha loucura, às vezes Deus fala, vai lá e fala tal coisa pra aquela pessoa. Ah, eu não vou falar porque e se aquela pessoa não gostar? Sabe? Essa responsabilidade de Deus, gente, não é nossa. Se a pessoa não gostar, ela não gostou, é ela que tá rejeitando a palavra. Se você sabe que é Deus que tá usando você pra falar, você é só o instrumento, fala, abre a boca e fala. Amém? Então, se você sabe que é Deus que tá usando você, fala. Se a pessoa não gostou ou gostou, eu já falei coisas que pessoas não gostaram de ouvir. E simplesmente eu fazer o quê? É Deus que garante. Se ele me falou pra falar, então, né? Eu não tô falando de revelação, porque eu nunca tinha sido usada dessa maneira, tá, gente? Mas às vezes, tipo, mandar uma mensagem ou algo do tipo que a gente geralmente às vezes Deus fala pra gente falar, né? Ou como Deus me usou pra poder fazer o apelo pro meu avô aceitar, meu avô não aceitou. Então, assim, é algo que a gente é o instrumento, né? Às vezes a gente quer pegar o peso de Deus. Ah, a pessoa não gostou, aí a pessoa vai ficar com raiva de mim. Gente, o importante é que você tá obedecendo a Deus. Tá bom? Se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, é entre ela e Deus. Isso é ela que vai se entender com Deus depois. Entendeu? Então, apenas deixa Deus usar você como instrumento. Porque o próprio Jesus fala, gente, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Pede sempre assim em oração: Deus, me faça ser um daqueles poucos ceifeiros que querem trabalhar ainda na sua obra. Porque tem tantos pastores, tem tantas pessoas que são levantadas por Deus, mas não querem fazer a obra de Deus. Então, gente, eu vou terminar aqui, porque já tá com 17 minutos e eu tô com medo do meu celular travar. Acabar a memória. Tá bom, gente? Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu precisava falar logo esse vídeo que já tava no meu coração há mais umas semanas. Então é isso, tá bom, gente? Se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa like, comenta. Me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição. Deus abençoe. Tchau.